Proposta milionária, Ganso vai sair do Fluminense. Negociação melou e árbitro suspenso por 120 dias. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Iriduque. Já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Esportes. Mas antes é muito importante, já chega deixando o seu like, chega deixando o seu comentário e também o seu compartilhamento, pois dessa maneira mais e mais torcedores do Flusão vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, temos um giro de notícias te deixando 100% informado e antenado de tudo que está acontecendo no dia a dia do Flusão. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar, porque é uma semana recheada de informações do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do nosso canal. A primeira de todas, proposta milionária, exatamente esse assunto que deu o que falar na tarde de hoje, desta terça-feira, porque o meio de campo Arthur, aquele mesmo que sofreu recentemente uma acusação de injúria racial na partida contra a equipe do Madureira, ele recebeu uma proposta milionária para jogar no continente africano. Exatamente. Primeiro, nós tivemos recentemente a saída do Kaique Almeida, zagueiro esse que tinha uma multa rescisória que girava ali em torno de 50 milhões de euros e o Fluminense vendeu ele por apenas 1 milhão. Exatamente, mas eu não estou falando de 1 milhão de euros não, 1,5 milhão de reais, ou seja, o garoto foi vendido por um valor muito abaixo do que era a sua multa rescisória e agora pode estar acontecendo exatamente o mesmo caminho com o Arthur, porque eu vou te explicar, torcedor. Ele recebeu essa proposta do continente africano, mais precisamente do futebol marroquino, e a cláusula rescisória de Arthur é de 50 milhões de euros, ou seja, cerca de 305 milhões de reais na cotação atual. A oferta foi do Idade Casablanca e girou em torno de 1,5 milhão de dólares, ou seja, gira ali em torno de 8,2 milhões de reais. Uma proposta muito abaixo do que é a multa rescisória do menino. Aí você vai me perguntar, Yuri, mas a maioria dos jogadores não são vendidos pelos valores das suas multas rescisórias. Eu concordo com você, só que a situação é a seguinte: o Arthur é destaque nas divisões de base do Fluminense, cria de Xerém, inclusive é apelidado como o príncipe de Xerém, porque já tem esse carinho do torcedor do Fluminense, não é de hoje. É um jogador que já é conhecido pela sua técnica e também pela sua postura tática dentro de campo. É um meio-campista muito versátil, que pode atuar pela ponta e também como camisa 10. É esse jogador que se destaca no sub-20 da equipe do Fluminense. A proposta aconteceu, o Fluminense ainda não aceitou, só trazendo aqui os dados completos de quanto é a informação. A proposta foi de 1,5 milhão de dólares, ou seja, 8,2 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do meia, ou seja, esse valor é 37 vezes menor do que é o da multa rescisória, ou seja, mais um garoto que seria vendido ali muito barato. Vale destacar aqui que o Kaique Almeida, como eu falei, tinha uma multa ali de 50 milhões de euros e foi negociado com a Watford da Inglaterra por um valor de 1 milhão apenas, um valor muito abaixo dentro do que ele deveria ser ali estipulado, já que girava em torno de 488 milhões, ele foi vendido por apenas 5 milhões. Isso foi o que aconteceu na negociação do Kaique Almeida. É claro, agora o Fluminense tem que ter pé no chão dentro desse período de negociação e aguardar para ver qual será o futuro definido para o meio-campista Arthur. Ele, mais uma vez reiterando, é destaque das divisões de base tricolor e cria de Xerém, ou seja, o Fluminense pode estudar a possibilidade de repente não vender o Arthur nessa janela e aguardar ele se desenvolver melhor para numa próxima possibilidade realizar a venda do garoto por um valor maior. Mas é claro, isso pesa muito ali dentro do que o Fluminense necessita de cofre, ou seja, vai aguardar a decisão para saber o que vai ser tomado. O presidente Mário Bittencourt. Prosseguindo com as notícias, Ganso vai sair do Fluminense. Exatamente, eu trouxe uma notícia ontem falando sobre o Dudu e eu vou atualizar agora no próximo giro, mas antes vou falar também sobre essa negociação, essa possibilidade de interesse do Ganso estar saindo do Fluminense. Inclusive, vale destacar que o Flusão tem uma partida importante nesta quarta-feira contra a equipe do Atlético Mineiro no estádio do Maracanã às 19 horas da noite. Ou seja, o Flusão vai ter as grandes chances de abrir aí um bom resultado para decidir na Arena MRV, também às 19 horas na próxima quarta-feira, numa partida muito importante, a possibilidade de se classificar para as semifinais da Libertadores da América rumo ao bicampeonato da Liberta. Mas trazendo essa informação do Ganso, é porque a gente tem ali uma informação que está sendo apurada, é claro, um pouco mais singela dentro de alguns grandes meios de notícia, de que o Santos teria o interesse na contratação do Ganso, ou melhor, o
o Santos coloca o Ganso como prioridade de contratação na próxima janela, já estimulando um acesso para a primeira divisão. Ou seja, caso o Santos conseguisse o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro, o primeiro nome a tentar em atrativa seria Paulo Henrique Ganso, ele que tem uma identificação pelo Santos Futebol Clube, inclusive foi ali a equipe que revelou, vamos botar assim entre aspas, o Ganso para o cenário mundial, e o Ganso teria o interesse na contratação do jogador. Inclusive já existe um movimento interno para o Santos enviar uma proposta oficial para o Fluminense, que iria se concretizar apenas em janeiro para a transferência do jogador. Porém, vale destacar que o Ganso é camisa 10 do Fluminense, e é esse destaque no meio de campo do técnico Mano Menezes, ou seja, uma readaptação do jogador no momento não seria algo interessante. Então o Fluminense aguarda para entender o que pode ser feito de uma maneira mais singela e transformar essa negociação até mesmo numa possibilidade de um bom negócio para ambos os lados, caso o Fluminense tenha o interesse de vender realmente o Paulo Henrique Ganso, o que não é algo concreto, é ali uma sondagem, é o interesse do Santos na contratação do jogador, é algo que ainda não foi concretizado, ou seja, podemos ter mudanças dentro do âmbito nessa negociação daqui para frente, porque não é algo concreto, não é uma proposta que ainda chegou. Prosseguindo com as notícias, negociação melou. Você já deve estar imaginando de quem eu estou falando, e é exatamente isso. Eu estou falando do meio-campista Dudu, o atacante Dudu, vamos colocar assim, do Palmeiras. O jogador que estava sendo ali visado pelo Fluminense, estava sendo observado pelo Fluminense, como eu trouxe em apuração de 2 setoristas ativos no Palmeiras. O Jorge Nicola, jornalista ali com passagens pela ESPN, fez uma apuração, inclusive conversando com o presidente Mário Bittencourt, e trouxe ali concretizado de que em contato com o presidente, Nicola respondeu que não há mais negociações entre Fluminense e Palmeiras. Foi um desejo do tricolor, algo que não se concretizou, e o Mário Bittencourt inclusive destaca que não tem interesse em negociar o Martinelli, e caso seja uma proposta, vai ser para a Europa, uma proposta lucrativa ao Fluminense. Ou seja, não há mais negociação entre Fluminense e Dudu. Essa possibilidade foi descartada após uma apuração do jornalista Jorge Nicola ali em contato com o presidente Mário Bittencourt. Ou seja, o Dudu não vai vir para o Fluminense, na próxima janela, sendo esse destaque de contratação para 2025, ou seja, o torcedor vai ter que buscar ali outros meios para uma contratação mais singela e talvez mais precisa, até porque a gente está falando de um Dudu que já tem uma idade avançada, e um Palmeiras que coloca uma cláusula não muito agradável para o Fluminense, ou seja, é o momento talvez do Flusão buscar peneirar no mercado algo mais lucrativo, algo que vai trazer um retorno imediato de uma maneira até mesmo melhor para a equipe carioca. Prosseguindo com as notícias, árbitro suspenso. Exatamente, a novela entre Fluminense e São Paulo não acabou ainda, porque o São Paulo entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, para anular aquela partida contra o Fluminense, onde existe, segundo a diretoria tricolor paulista, um erro de arbitragem, não somente isso, mas também um erro de direito, ou seja, foi quebrado ali uma cláusula dentro do direito nacional, o que poderia ser ali algo que tornaria uma possibilidade de adiamento da partida e até mesmo remarcar em uma outra data com um árbitro diferente, até mesmo num campo neutro. Porém, está encaminhada essa situação, a STJD ainda não deu uma resposta ao São Paulo, mas hoje aconteceu a primeira grande movimentação. Depois de São Paulo entrar com o pedido para anulação da partida contra o Fluminense em disputa dia 1º de setembro no Maracanã, a Procuradoria do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, decidiu denunciar o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva, ou seja, o árbitro foi denunciado pela prática de infração do artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva sobre deixar de observar as regras da modalidade. A pena prevista é de suspensão de 15 a 120 dias sem arbitrar uma partida oficial. O artigo, aliás, prevê que a partida prova ou equivalente poderá ser anulada se ocorrer comprovadamente erro do direito relevante o suficiente para alterar seu resultado, algo que o São Paulo busca na Justiça Desportiva em pedido protocolado na última semana. A denúncia pede que o árbitro seja intimado a prestar depoimento, assim como o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, VAR FIFA de Minas
Minas Gerais, e também Rodrigo Batista Raposo, Marco André Gomes da Penha e Marcos Vinícius Gomes, todos integrantes da equipe de arbitragem de vídeo da partida em análise. A informação inicialmente foi divulgada pela ESPN, ou seja, há possibilidade de que o pedido do São Paulo seja acatado. Então o torcedor do Fluminense tem que estar de olho, porque se realmente o árbitro da partida foi punido, existe a possibilidade da CBF acatar o pedido do São Paulo de adiamento dessa partida, porque está previsto na cláusula de que se o árbitro é punido dentro do período de partidas em uma extensão, como por exemplo 50, 100 dias, existe a possibilidade da anulação daquela partida se houve quebra do direito desportivo na cláusula prevista em regra do Brasileirão 2024. Galera, vai chegando ao fim mais um vídeo de notícias do Fluminense Futebol Clube. Muito obrigado para você que me acompanhou aqui, mas antes eu peço encarecidamente, deixe seu like, deixe seu comentário e também o seu compartilhamento, porque dessa maneira mais e mais torcedores do Fluminense vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, temos um giro informativo te deixando sempre ali 100% antenado. Galera, eu vou me despedindo. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Eu me chamo Yuri Duque e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Um forte abraço. Tchau, tchau.